Boa tarde, meus amores. Vamos para mais uma aula online e hoje a nossa aula é de ciências. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre as doenças. Algumas doenças podem ser contagiosas. O que é uma doença contagiosa? É uma doença que passa de uma pessoa para outra, através de um contato. Uma pessoa doente passa para uma pessoa sadia, uma pessoa que está com uma boa saúde. E aí nós temos a contaminação direta, quando há o contato, e a contaminação indireta, que é quando a pessoa que está doente contamina algum objeto. E aí a pessoa sadia encosta nele, né? As doenças contagiosas têm diferentes meios de transmissão. Tem doenças que são transmitidas pelo ar ou por objetos contaminados. Um exemplo de doença que pode ser pega pelo ar é a gripe. Há outras doenças que contaminam as pessoas que são transmitidas, através da água ou por alimentos contaminados. Podemos evitar que essas doenças contagiosas se espalhem tomando alguns cuidados durante o nosso cotidiano. Tendo uma boa alimentação, a pessoa fica bem saudável, bem alimentada e tem menos risco de contrair doenças. Tomando as vacinas recomendadas pelo médico, não usando os mesmos objetos que foram utilizados por pessoas doentes, evitar também contato próximos com pessoas portadoras de doenças que podem ser transmitidas pelo ar e não ficar em ambiente fechado, respirando o mesmo ar que essas pessoas. São alguns cuidados que podemos ter. Como a tia disse anteriormente, há doenças que são transmitidas através de alimentos. Dentre essas doenças, podemos citar as verminoses, que são causadas por vermes presentes ou na água ou então em alimentos contaminados. Esses vermes vivem livremente nos mais variados ambientes e eles podem se alojar em nosso corpo, causando as chamadas verminoses. Muitas pessoas são afetadas por verminoses quando não são tratadas de modo adequado e aí ficam fracas, sem disposição para trabalhar, estudar, entre outras coisas. As pessoas mais atingidas por essas verminoses são as pessoas que moram em lugares muito pobres, que não possuem saneamento básico e pouca higiene. Agora a tia vai dar alguns exemplos de alguns tipos de vermes. Primeiro temos a lombriga. A lombriga se instala no intestino das pessoas, causando dores na barriga, falta de apetite e enfraquecimento. Essa doença, se não for tratada, pode até provocar a morte da pessoa afetada por essa verme. Temos também o esquistossomose, mais conhecido como amarelão. Eles são vermes muito pequenos que penetram na pele da pessoa. Geralmente, eles entram pelos pés. Ela é uma doença muito grave e precisa ser tratada com todo cuidado. Em nosso país, a esquistossomose é a verminose mais comum e é transmitida pela água. Podemos saber se estamos com algum tipo de verminose por meio do exame de fezes. As verminoses são tratadas com remédios, denominados vermifugos. Esses vermifugos são prescritos por médicos. Existem diversos tipos de vermifugos, que é um remédio específico para cada tipo de doença causada por vermes. Podemos evitar de ser contaminados pelas verminoses através de alguns cuidados. São eles: só beber água filtrada ou fervida, lavar bem as mãos antes das refeições e depois de usar o banheiro, lavar bem as frutas, as verduras, todos os alimentos que você vai comer cru. Não tomar banho em rios ou lagos cujas águas possam estar contaminadas. Não comer carne de boi ou de porco mal cozidas e não colocar as mãos e nem objetos sujos na boca.
São algumas precauções que podemos tomar para não sermos contaminados por verminoses. Além das doenças causadas por verminoses, temos outras doenças e outras formas de transmissão que podem ser evitadas. Uma delas é a cólera, que é uma doença causada por uma bactéria, um micro-organismo, que é conhecida como vibrião colérico. Ela ocorre em lugares que não têm saneamento básico. Trata-se de uma doença grave que provoca muitas mortes. Temos também a dengue, que é uma doença transmitida pela picada de um mosquito. Ele deixa no sangue da pessoa picada um pequeniníssimo ser denominado vírus. O mosquito adquire o vírus quando pica uma pessoa doente. Depois ele vai transmitindo para outras pessoas que ele picar a seguir. Podemos prevenir a dengue combatendo o mosquito transmissor. Ele costuma se reproduzir em caixas d'água destampadas, tanques, pneus cheios de água limpa. Então, não podemos deixar água parada limpa em lugar nenhum, ok? Temos também duas doenças que são transmitidas por animais. Temos a raiva, que é transmitida através da mordida dos cachorros, e temos também a doença de Chagas, que é causada por um parasita que vive no intestino de um inseto, que suga o sangue, denominado de barbeiro. Agora, vamos falar sobre as vacinas. Muitas doenças podem ser evitadas se as pessoas tomarem as vacinas para preveni-las. A vacina contém uma quantidade muito pequena de micro-organismos que provocam a doença. Quando esses micro-organismos em pequena quantidade entram no corpo da pessoa, produzem automaticamente anticorpos que vão combater a doença. Assim, um dia, se a pessoa for contaminada novamente pelo mesmo tipo de micro-organismo, ela já vai estar com os anticorpos prontos para defender a pessoa da doença. É importante prestar atenção, pois muitas campanhas de vacinação são promovidas pelo governo. Através dessas campanhas, muitas doenças já foram erradicadas do nosso país. Por isso, é muito importante você sempre tomar todas as vacinas em dia. Agora vamos falar sobre mais um assunto muito importante para a nossa saúde, que é a prevenção de acidentes. Os acidentes podem acontecer tanto em casa como na rua, na escola, em qualquer lugar. Esses acidentes podem prejudicar muito a nossa saúde. Muitos acidentes acontecem por falta de atenção e cuidado das pessoas. Podemos prevenir diversos acidentes tomando certos cuidados. Não acender palitos de fósforo perto de produtos inflamáveis, consertar qualquer vazamento de gás de cozinha, manusear facas, tesouras e agulhas cortantes ou pontiagudos com muito cuidado, não colocar os dedos em objetos de metal, em tomadas ou fios elétricos, não mexer em remédios e produtos de limpeza para evitar envenenamentos, brincar sempre em locais seguros, longe de trânsito de veículos, atravessar as ruas somente com o semáforo aberto para os pedestres e na faixa de segurança, são alguns exemplos de cuidados que podemos ter em nosso cotidiano para evitar acidentes. Agora é com vocês, meus amores. Realizem a leitura silenciosa das páginas do livro para uma melhor compreensão do conteúdo. Façam todas as atividades com muita atenção e com muito capricho. Beijo da tia Gi.